Pessoal, muito bem-vindos à nossa aula. Você que está em casa, que veio acompanhar aqui o nosso vídeo, eu sou o professor Ubirajara e vou trabalhar com vocês agora aqui na nossa live a matéria Legislação de Trânsito. Conteúdo importante, tá? Conteúdo que vai estar presente na tua prova e nós estamos aqui hoje para aproveitar esse tempo, tá? Então nós vamos ter uma aula, efetivamente vai ser aula. Tá? Para você que não me conhece ainda, quer seguir nas redes sociais, segue lá, @professor Ubirajara, tá? É uma rede social que eu uso de forma mista, né? Pessoal e também profissional. Estou sempre aí colocando dicas de concurso, a questão motivacional, que é importante também para vocês, e também trabalhamos com questões. Então, nos stories, diariamente, eu posto uma ou duas questões para você conseguir exercitar os conteúdos, tanto de legislação de trânsito quanto de direito constitucional, que é uma outra disciplina que eu também trabalho. Tá bom, pessoal? Vamos lá então, vamos com tudo, vamos iniciar logo a nossa aula. Estamos aqui no Implacável Concursos. E você que é aluno implacável, mais uma forma, mais uma maneira de memorizar, de entender os conteúdos. E se você não é aluno do Implacável, é o momento também de conhecer o curso e futuramente pode tornar-se nosso aluno, tá bom? Vamos lá então? Nós temos aí por volta de 30 minutos para trabalhar alguns conteúdos que são importantes, tá bom? Duas coisas eu quero falar para você neste início de aula. Veja bem, meu querido, minha querida, isso aqui é uma aula, tá? Você não vai perder seu tempo aqui na frente do computador comigo. Você efetivamente vai aprender alguma coisa. Eu quero que ao final desses 30 e poucos minutos, você saia daqui e pense, poxa, aprendi, isso pode cair na minha prova, com certeza, tá? Eu trabalho com legislação de trânsito já há mais de 19 anos, estou fechando esse ano agora, 2023, aí, né? Trabalhando com trânsito há 20 anos. Então, 20 anos trabalhando com legislação de trânsito, tá? Eu atuo nessa área e nós estamos aqui falando daquilo que a gente conhece, tá? Então, não comecei a dar aula ontem, pessoal. Faz muito tempo que eu estou, né, lutando e ajudando alunos. Temos vários alunos aprovados no Brasil, nos mais diversos cursos. E hoje estamos aqui para ajudar você junto à galera do Implacável Concursos. Tá bom? Vamos lá então? Uma coisa importantíssima neste início de aula. Qual é a lei? Do que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar com a Lei 9.503/97. Esta lei é o Código de Trânsito Brasileiro, o conhecido CTB, que vai estar lá no teu edital. O edital do concurso de vocês vai constar a Lei 9.503. E a pergunta que muita gente faz: professor, eu preciso comprar um livro, uma doutrina, estudar a Lei 9.503 com livros? Resposta: não. Tá? O material que nós vamos fornecer aqui no Implacável, você vai ter direito a uma apostila, né? Uma apostila comentada, tá? Eu vou até mostrar algumas partes dela para você aqui durante a nossa aula. Ela já traz o conteúdo que é necessário que você tenha, né, conhecimento para chegar na hora da prova e conseguir resolver as questões, tá? Então, o conteúdo está numa apostila. Essa apostila não é um livro. Então, o que vai cair na prova de vocês? A letra seca da lei. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Ah, português, eu vou precisar de um livro. Vai, gramática, né? Interpretação de texto, tem que ler um livro de língua portuguesa. De informática, precisa de um livro. Do direito constitucional, é importante ter um livro. E da legislação de trânsito? É a letra seca da lei. Vou escrever aqui, ó, letra seca. O que é a letra seca? É você digitar no Google, Lei 9.503, entrar no site do Planalto e observar a lei. Então, na prova de vocês é Ctrl+C, Ctrl+V. Eles irão copiar da lei e irão colocar as questões, tá bom? O que nós temos que conseguir estudar? Nós temos que identificar os principais pontos, né? O que o avaliador gosta de perguntar? O que é obrigatório saber? Olha bem a palavra que eu usei agora, meu querido, minha querida. O que é obrigatório? Tem pontos dentro do CTB que são obrigatórios. Porque eu digo para você uma coisa, eu conheço quem passa em concurso.
Porque eu trabalho no pré-aprovação, isso que está acontecendo aqui agora, e no pós-aprovação, dando aula, capacitando servidores já aprovados. Então, esse pós-aprovação, ele, né, faz com que a gente entenda o aluno que passa, né, que passou. Então, o aluno que passou, ele não vai errar alguns pontos, ele sabe alguns pontos do conteúdo que é obrigatório saber. E você que está em casa, que não tem essa noção, para isso que nós estamos aqui, tá bom? Professor, então, o que é obrigatório? Prepara aí o teu material, anota, faz aquilo que você achar necessário. O que é obrigatório saber na legislação de trânsito? Eu vou anotar aqui, né, uma coisinha que eu adoro colocar, que são os 3 Vs do trânsito. 3 Vs que são obrigatórios. Toda prova de legislação de trânsito costuma aparecer os 3 Vs do trânsito. O que são esses 3 Vs? Os 3 Vs são as vias, as velocidades e os veículos. Ah, professor, então eu tenho que conhecer as vias? Sim, você deve conhecer principalmente a classificação das vias. Classificação. Esta classificação você vai encontrar lá no anexo 1. O anexo 1 é a parte final do código que trata dos conceitos e definições. O CTB é uma lei especial, tem muito termo específico do trânsito e a gente tem que conhecer alguns conceitos. Então, conhecer as vias urbanas, vias rurais, a classificação delas. As vias urbanas são vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local. As vias rurais, as estradas e rodovias e o que significa cada um desses pontos, tá bom? Então, é obrigatório. Você está proibida de fazer uma prova e não conhecer as vias. Porque são pontos, pessoal, que o aluno que vai passar, ele sabe. Ah, o time que você quer estar é o time que passa ou é o time que não passa? Escolha, você que está em casa. Ah, eu quero passar, é claro. Então você tem que saber essas coisas, tá? Anota no teu material, classificação das vias é obrigatório. Velocidades, artigo 61, tá? Que são as velocidades nos locais não sinalizados, a velocidade máxima. O Brasil, ele tem a sua sinalização em muitos locais de forma insuficiente. Não tem placa dizendo a quanto você vai andar. Isso já aconteceu isso com vocês? Você está andando com o seu veículo, você procura quanto que é a velocidade aqui. Não tem placa, eu não sei. Ah, se não tem placa, a velocidade máxima não existe. Existe. Se não tem placa, mesmo assim existe uma velocidade máxima. E existe uma velocidade mínima. Então, esta velocidade máxima ela tem que ser respeitada, mesmo nos locais que não tem placa. Ah, professor, como eu vou saber isso? Artigo 61, tá? E última coisinha, neste início de aula, os 3 Vs do trânsito é a classificação dos veículos. Classificação, que você vai encontrar lá no artigo 96. Então, obrigatório, anota aí, ó, conhecer as vias, conhecer as velocidades e conhecer os veículos. Tá? Esses são pontos importantíssimos. E você não pode ir para casa e para fazer a prova, desligar o computador, acabar essa live sem saber, tá bom? Vamos lá, rapidamente então eu vou falar aqui para você qual é a classificação das vias. Eu não tenho como esgotar o conteúdo, tá? O meu curso completo, inclusive esse curso tem aqui no site do Implacável, ele tem por volta de 10 horas de aulas. 10 horas! Você vai ficar 10 horas assistindo aula. Ah, professor, trânsito é fácil? Não preciso de 10 horas? Eu já vi muita gente falar isso, tá? Eu tenho habilitação, eu fiz a provinha lá da autoescola. Cara, não tem nada a ver. Não confunde as coisas. Não vai achar que porque você tem CNH, porque você fez a provinha lá no Detran, inclusive você gabaritou, né? Acertou tudo, que a prova do concurso vai ser igual. Não. É bem diferente. Tá? Não vai se enganar, achar que eu fiz a prova, eu sei. Trânsito é uma coisa no Brasil que as pessoas deixam de lado. E aí que tá, o aluno que vem aqui, aprende, gosta, curte, né? E estuda efetivamente, ele está na frente dos outros. Só que o cara, tem que ser esperto.
E você que vai fazer o concurso aí para a Guarda Municipal de Guaratuba, o paranaense, né? Tá lá em Guaratuba ou de outra cidade que vai até lá Guaratuba fazer a prova, tem que ter esse conhecimento. Então, se eu estou falando em vias, você vai sair dessa live com algum conhecimento. Eu falei, prepara essa tua cabecinha aí, ó, para memorizar. Agora é a hora da memorização. Prepara. Então, se eu estou falando em vias, eu tenho uma via que eu vou chamar de via urbana e uma outra via que eu vou chamar de via rural. Então, eu tenho via urbana e eu tenho via rural. A via urbana, ela vai ser classificada como uma via de trânsito rápido. Professor, o que é uma via de trânsito rápido? Você não vai encontrar ela normalmente nas cidades, porque ela não tem semáforo, ela não tem cruzamentos em nível, todos os cruzamentos são com viaduto, né? São com obras de arte, tá? Ela não tem acessibilidade a lotes lindeiros, você não consegue entrar numa propriedade saindo diretamente da via de trânsito rápido. Ela é parecida com uma rodovia, mas não é rodovia, porque a rodovia é uma via rural, tá? Então, pouquíssimas cidades do Brasil têm vias de trânsito rápido. A via pode ser uma via arterial, que como as artérias do nosso corpo distribuem o sangue entre os órgãos, entre as regiões do corpo, a arterial, ela distribui o trânsito dentro da cidade. Ela leva você de um bairro para o outro, por exemplo, uma via perimetral. As cidades têm as perimetrais. A perimetral eu ando e eu consigo andar de um bairro para o outro, exato. Ela tem cruzamentos em nível? Tem. Ela tem semáforo? Tem. Ela tem acessibilidade a lotes lindeiros? Tem. Professor, aonde que eu vou ler tudo isso? Lá no anexo 1. Tá? Se você não tem o material, é só olhar no site do Planalto. Baixa lá a Lei 9.503. A via pode ser uma via coletora, que o próprio nome está dizendo, ela coleta o trânsito e distribui tanto na arterial quanto na trânsito rápido, e pode ser uma via local. Então, olha só, primeiro ponto para a memorização dos senhores. Memorizem, não deixa para depois. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Professor, e as vias rurais? As vias rurais são as rodovias. E as vias rurais são as estradas. Qual é a diferença entre uma rodovia e uma estrada? Estou perguntando para você que está em casa, né? Lá no curso eu falo que eu sou um professor perguntador. Ah, professor, eu não quero responder nada, eu só quero assistir a live. Você tem que se acostumar a responder, porque no dia da prova você terá que responder, tá? Você tem uma prova para fazer, então se acostume em responder as questões. Se você que está em casa, eu tenho certeza que em algum momento você pensou, trânsito é fácil? Trânsito é molezinha? Então responde agora para você que pensou assim. Qual é a diferença da rodovia para a estrada? E aí, quero ouvir vocês. Acertou! Alguns acertaram e outros erraram. Eu sei, tá? A via rural do tipo rodovia é aquela pavimentada. Então, com pavimentação, com asfalto, por exemplo, pode ser outro tipo de pavimentação. E as estradas são aquelas sem pavimentação. Então, se eu tenho pavimentação, é uma rodovia. Se não tem, é uma estrada. Esse é o primeiro ponto, né? Dentro dos primeiros 3 Vs do trânsito, tá aqui para você. Este é um presente, meu amigo, minha amiga. Você que está em casa, você está ganhando presente. Olha só, várias questões de prova já caíram sobre isso. Se você já foi meu aluno, sabe, eu costumo dizer, professor, eu já tinha estudado isso. Ótimo. Olha o pensamento champion, pensamento campeão. Estuda de novo para memorizar mais uma vez. Você nunca pode estudar um conteúdo pela segunda vez e achar que é desnecessário. Isso é um erro fatal, mortal. Se você está assistindo essa aula e você já estudou algum ponto, ótimo. Você já sabe, você está estudando mais uma vez e está reforçando a sua memorização. Este é o pensamento correto. Só que algumas pessoas, inclusive, já me falaram isso. Professor, esse conteúdo eu já estudei. Cara, se tu já estudou, ótimo, estuda de novo.
Porque o grande problema é não ter revisões. Os alunos não fazem revisões. Eles estudam uma vez o conteúdo e vão fazer a prova. Se você está sendo privilegiado, está estudando pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, ótimo! Você está no caminho correto, tá bom? Vamos falar um pouquinho do nosso segundo V, das velocidades. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou projetar para vocês aqui uma parte da minha apostila, tá? Eu vou projetar para vocês uma parte da minha apostila. E ela já está aqui projetadinha agora, olha só. Tá na tela, tá na cara do gol para vocês a nossa apostila com alguns pontos importantes com relação às velocidades. Então, de velocidades, tá? Eu tenho em locais não sinalizados. Aqui é que está o segredo do sucesso. O local é não sinalizado. O local é não sinalizado. Se o local for não sinalizado, tá? Nós temos a seguinte situação, tá? Se for uma rodovia, agora você já sabe que a rodovia é uma via rural não pavimentada, é uma via rural pavimentada. Rodovia de pista dupla e pista simples tem diferença, tá? Se for uma rodovia de pista dupla, a velocidade máxima é 110 para automóveis, para caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. Aqui temos agora termos técnicos. Ah, professor, eu não sei o que é um automóvel anexo 1. CTB, o anexo 1 é super importante, porque tem muito termo técnico. Caminhoneta, o que é uma caminhoneta? Você que está em casa. E qual é a diferença da caminhoneta para caminhonete? Pode ver que está caminhoneta e caminhonete. A caminhoneta é quando a carga está junto com o passageiro no mesmo veículo. Por exemplo, uma GM Blazer, tá? Uma Trail Blazer, que a carga se mistura com os passageiros, tá? E uma caminhonete é quando a carga está separada dos passageiros. Por exemplo, uma Saveiro, tá? Uma Montana. Lá na Montana, a GM Montana, a carga está lá atrás, o passageiro está separado, tá? Na Saveiro a mesma coisa, a carga está lá atrás, está separado. Então, uma caminhonete e uma caminhoneta é quando está tudo misturado, tá? É a mesma coisa a motocicleta. A motocicleta é diferente da motoneta. Motocicleta, posição montada. É como se você montasse num cavalo. A motoneta é posição sentada. Motoneta, uma Honda Bis. Motocicleta, uma CG 125, tá? Esses são conceitos importantes, eu já expliquei, já aproveitei, né? Expliquei aqui para vocês, mas tudo, né, está lá no anexo 1. Pode ver que 110 para todos esses veículos. Se não for automóvel, caminhoneta, caminhonete ou motocicleta, entra nos demais veículos. E aí você vai ter a velocidade máxima de 90. Tá bom? Por exemplo, uma motoneta entra nos demais veículos. Tá bom? 110 e 90. Tá aí para você duas velocidades que são importantíssimas, tá? Para você entender e também para você estudar. Pessoal, temos a pista simples. Observe que a pista simples é a mesma velocidade para os demais veículos, só que baixa 10 km aqui, ó, tem 100 para automóvel, caminhoneta, motoneta e motocicleta. Nós temos 100. Então, 110 na pista dupla e 100 na pista simples, tá bom? A velocidade mínima, pode ver que aqui tem, né? Velocidade mínima é sempre a metade da velocidade máxima. A velocidade mínima é sempre a metade da velocidade máxima. E a velocidade mínima é 55, 45 e 50. É só você dividir por 2. A velocidade máxima, você tem a velocidade mínima. Eu botei aqui para ilustrar, para mostrar, mas não é comum cair em prova, tá? A velocidade mínima. O que cai em prova, o que vai estar presente lá na tua prova é a velocidade máxima. E aí sim é importante e é obrigatório, né? Falei, e hoje o nosso objetivo nessa live é falar dos 3 Vs do trânsito, e eu tenho certeza que na tua prova uma questão será ou vias, ou velocidades, ou veículos, tá? E dentro de tudo isso que eu falei para você aqui agora,
a gente tem que pensar que é obrigatório saber. Eu não posso me dar ao luxo de fazer a prova sem ter conhecimento disso que nós acabamos de mostrar aqui para você, tá bom? Se for uma estrada, professor, a estrada é uma via rural não pavimentada, correto? Estrada, via rural não pavimentada, velocidade 60 e a mínima 30. Muito bem. Professor, eu quero essa tabela. Tá aqui, ó. Tirei tudo que estava escrito. Você pode dar um pause depois, né? Primeiro assista a live. Copiar. É super importante copiar. Eu quero dar um print na tela. Você pode dar um print na tela, pode copiar, faça o que você quiser. Aproveite esta tabela. Tá bom? Com relação às vias urbanas. As vias urbanas que eu citei, comentei e falei. A live não termina aqui, tá? Essa live termina com você estudando. Você indo lá no anexo 1 e estudando o que é uma via de trânsito rápido, o que é uma arterial, o que é uma coletora e o que é uma local. Quando você estudar esses pontos, você vai conseguir entender todo o restante, tá bom? Ótimo. Pessoal, vamos agora então ver a velocidade máxima. A via de trânsito rápido 80, via arterial 60, coletora 40 e a local 30. Inúmeras vezes, muitas e muitas vezes, isso já apareceu em prova e é obrigatório você ter conhecimento desses pontos aqui do nosso concurso, tá bom? Velocidade mínima é metade. Lembrando que essa divisão por tipo de veículo você vai encontrar só nas vias rurais. Nas vias urbanas, todos os veículos têm a mesma velocidade. Todos os veículos têm a mesma velocidade, tá bom? Seja na trânsito rápido, arterial, coletor local, não há diferenciação pelo tipo de veículo. A diferenciação pelo tipo de veículo só vai acontecer nas vias rurais do tipo rodovia, porque na estrada também é todos. Isso que eu estou falando aqui para você, essa afirmação, essa interpretação do quadro caiu numa prova recente da Banca CESP, Sebrasp. A Banca CESP, ela gosta muito desse tipo de questão, né? Ela não perguntou a velocidade, ela quer saber se você consegue interpretar isso aqui. E a interpretação é nas vias urbanas e nas vias rurais do tipo rodovia, tá? Nas vias urbanas e nas vias rurais do tipo estrada, na verdade, estrada, não há divisão pelo tipo de veículo. Tá? Nas vias rurais do tipo rodovia, sim, existe divisão pelo tipo de veículo. Tá bom? Este foi o nosso segundo V. Professor, vimos então as vias, exato. E esse quadro ele também reforça, né? Eu acabei de mostrar a classificação das vias e aqui tem a classificação. Então ele tem vias e velocidades. Aqui nesse quadro você tem dois Vs juntos, porque eu tenho as vias e tenho as velocidades. Faltou um terceiro V, que é a classificação dos veículos. Eu vou avançar aqui no nosso material, tá? Vou avançar, vou lá para o artigo 96, tá aqui o 96, tá? Que trata das velocidades, tá aqui, ó. Os veículos classificam-se em... Você anotou em casa? Anote, é obrigatório. Classificação dos veículos, tá bom? Essa classificação, olha só o nosso esquema. É a aula esquema. Tem um esquema aqui também para ajudar você na memorização. Professor, como eu vou memorizar isso? Vem comigo, depois você assiste o vídeo de novo, tá? Primeira coisa que eu tenho que memorizar, Tecate. Tecate é uma cerveja mexicana. Deixa eu tomar um pouquinho aqui do chá. Tecate é uma cerveja mexicana. Então tá aqui, ó. Tecate. Os veículos inicialmente classificam-se quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria. Se você ler todo o artigo 96, você vai observar que existem outras classificações que eu nunca, isso eu afirmo, eu já fiz inúmeras questões de trânsito, de classificação dos veículos. Nenhuma questão encontrei de outra classificação que não seja essa que está aqui. Então você tem que prestar atenção nisso aqui, tá? Não fica criando chifre em cabeça de cavalo. Para de inventar coisa. Professor, mas no caso, não tem no caso. Classificação dos veículos é isso aqui.
Classificação quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria. Quanto à tração, eu tenho pretas, porque o que traciona são as rodas, a roda é preta. Pretas, propulsão humana, reboque elétrico, tração animal, automotor e semi-reboque. Ah, professor, eu não sei o que significa nenhum destes. Anexo 1. Qualquer dúvida, anexo 1, lá tem o conceito. E aí você vai encontrar o conceito, por exemplo, que é um veículo automotor. Tá? Então, a tração, propulsão humana, uma bicicleta, um reboque, aquele reboque que você engata no seu veículo para ir para a praia, por exemplo. Elétrico, muito comum hoje, veículos elétricos. Tração animal, uma carroça, uma charrete. Automotor, veículo normal que você encontra nas ruas, maior parte, veículo automotor. E tem também o semi-reboque, que é aquele, né, que não é engatado, ele é apoiado. Semi-reboque você encontra nos veículos, né, que são acoplados. Veículos de carga, geralmente, são semi-reboques, tá bom? Aqueles carreta, uma carreta é o cavalo trator e o seu semi-reboque, tá bom? Quanto à tração é isso, pretas. Quanto à espécie? Quanto à espécie, eu tenho uma partida de futebol, PCM versus treco. Ah, professor, eu vou ter que memorizar isso? Ah, sim. Ah, eu já sei tuas perguntas, né? Ah, claro. Memorização. PCM versus treco. Passageiro, carga e misto. Passageiro, carga misto. Competição. Tração especial coleção. Tração especial coleção. Passageiro, carga misto. Esta é a classificação dos veículos quanto à espécie. Quanto à espécie está aqui, PCM versus treco. O X é de competição. Ah, o que é o veículo de passageiro, carga, misto? Tudo lá no anexo 1 já falei. E a última classificação é quanto à categoria. Quanto à categoria, eu tenho a ORPA. ORPA. Oficial, representação diplomática, particular, aluguel e aprendizagem. Uma outra maneira de você memorizar isso é o Rapa. O Rapa é a mesma coisa. Sabe aquela banda, né, que tinha o Rapa? Muito legal, inclusive. Eu tenho até um CD do Rapa. Chama-se Lado A, Lado B. Não sei se é do tempo de vocês. O Rapa é uma banda que atualmente não toca mais, mas é uma banda muito legal. Pessoal, o Rapa ou ORPA. Escolha aí a maneira que você quer memorizar. Então, olha só, quanta coisa nessa aula hoje, hein? É uma enxurrada de informações. Ah, professor, eu já sabia tudo isso. Você já sabe, ótimo. Se você não sabe, você teve uma aula com muito filé. E foi bastante coisa, tá? Foram aqui, estamos aí quase estourando nosso tempo, 30 minutos. E não foi 30 minutos perdido. Eu quero que você saia dessa aula com alguma coisa memorizada. É para memorizar. Ah, professor, eu tenho que decorar? Sim! Lá no domingo que você vai fazer a prova, quem vai passar na prova? Aquele que memorizou mais coisas. Tá? Não adianta a gente querer, né, se iludir. Ah, eu vou entender o conteúdo e vou lembrar. Cara, não te ilude, meu. Assim, ó, eu tenho uma característica minha, pessoal, que é falar a verdade. Pode doer, mas eu tenho que falar a verdade. Como assim, professor, falar a verdade? Por exemplo, eu gosto muito de usar a palavra obrigatório. Obrigatório. Não tem opção para você. Tu vai fazer a prova da Guarda Municipal, sei lá, aí vou fazer agente de trânsito, essa nossa live é para a Guarda Municipal de Guaratuba. Pode fazer um outro, claro. Então não tem opção para você, você tem que saber, tem que memorizar. Alguns pontos são obrigatórios, ainda mais no trânsito. Então, quais são os 3 Vs do trânsito? Olha para a tela e responde. Ah, professor, não estou ficando maluco. Tá sim, vai lá, responde. 3 Vs. Vias, velocidades e veículos. Tá? Você acertou. Eu tenho certeza que muita gente em casa acertou. Alguns não lembraram. Aí sim, se você não lembrou, liga uma sirene na tua cabeça, um giroflex vermelho. Eu estou esquecendo tudo, porque o professor está 30 minutos aqui falando e a gente tem que lembrar dos principais pontos. Pessoal, os 3 Vs do trânsito foram estes.
Professor, tem mais conteúdo, tem muito mais coisa? É claro que tem, tá? São 10 horas de aula e aqui em 30 minutos eu trouxe alguns pontos que são interessantes para você. Nós temos ainda, né, a parte de competências, temos o Sistema Nacional de Trânsito, temos as normas gerais de circulação e conduta, tá? Eu estou vendo aqui com o pessoal do Implacável para ver se a gente consegue marcar uma nova live. A próxima live, tá, será uma live de normas gerais de circulação e conduta, tá? Nós vamos trabalhar com a maneira correta de andar no trânsito. E se você andar de maneira incorreta, existe uma infração de trânsito prevista para você. Então, eu vou aprender o correto e, se acontecer o correto, uma infração. Por que eu tenho que conhecer as infrações? Porque você vai ser no futuro um guarda municipal e você vai notificar as pessoas. Tá? Você não vai aplicar multa, tá? Isso nós vamos aprender depois. Você não aplica, é a autoridade de trânsito que aplica. Aí você notifica as pessoas. E para notificar, eu tenho que ter conhecimento de qual é o correto. Tá? Qual é o correto, qual é a maneira correta de andar no trânsito. Por exemplo, uma coisa que mudou recentemente, eu vou terminar minha live com esse questionamento para você, é a idade e a altura para crianças no banco da frente. A criança quer andar no banco da frente do veículo. É possível? Só com dispositivo de retenção. Bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação. Tem uma resolução do CONTRAN que estabelece isso. Agora a pergunta final para vocês, para deixar uma interrogação na tua cabeça. Qual é a altura prevista para crianças? O código prevê uma altura para crianças no banco da frente. Qual é a altura? Quero ver você responder. Você falou que sabia tudo. Você falou que trânsito era muito fácil, então agora eu quero saber qual é a altura. 1,45 m. A partir de 1,45 m já pode ir no banco da frente. Professor, mas tem menos de 10 anos. Não importa. A idade, com a última reforma agora do Código 2021, 2022, ele retirou o critério só idade. Então hoje o critério é altura. O cinto não pega mais no pescoço, já pode transitar no banco da frente. Tá bom? Importantíssimo isso que nós acabamos de falar aqui para você. Assuntos muito pertinentes, assuntos interessantes. Tá bom? Pessoal, estourou aqui o meu tempo. O que nós vamos fazer agora? Vamos encerrar nossa live, deixando vocês com aquele gostinho de meu Deus, eu quero mais. Eu sei que vocês queriam mais aulas, mas a nossa live é isso. Então, os 3 vezes do trânsito, agora terminou a live, vai para o código, vai para a internet, sei lá o que você vai fazer. Memorize, estude, isso com certeza vai estar na tua prova. Lá no domingo, você vai lembrar aqui do Carequinha. Vai lembrar assim, professor, você falou e realmente estava na prova. É claro, eu dei aula agora para um concurso recente, que foi a agente de trânsito de Balneário Camboriú. Fiquei muito orgulhoso das minhas aulas, sabe por quê? Todas as questões foram dadas, todas. 100% das questões estavam no nosso curso. 100%, vários alunos dando feedback. Então, você que está em casa, né, se quiser aproximar-se do Implacável Concurso, se quiser dar uma olhadinha no site lá, o curso dele está bom, é especializado em guarda municipal, eu acho que vale a pena, tá bom? Beijão para todo mundo, um abraço e até a próxima!